Bom dia, queridos. Eu falo que o dia que eu subir aqui e não estiver tremendo, não estiver com aquele frio na barriga, eu não subo mais. Porque isso significa que nós estamos totalmente dependentes do Senhor. E eu creio que, como a Mércia já orou, eu não vou orar mais uma vez, porque a nossa querida irmã já pediu ao Senhor que falasse através da minha vida. Nós queremos que você seja impactado. O tema que eu trouxe esta manhã, vocês já podem colocar, por favor, é um tema de enorme responsabilidade. E eu passei a semana inteira pensando como eu colocaria isso que eu tenho para falar com os irmãos hoje. Porque é um tema que mexe com as nossas estruturas internas. É um tema que mexe com as nossas crenças, que foram colocadas desde pequenininhos, principalmente em nós que somos cristãos. Então, é bastante difícil falar sobre o que eu vou falar. Eu não sou neurocientista, eu não sou psicóloga, mas eu tenho um fascínio, desde os meus 10 anos de idade, pela mente humana. Eu me lembro, com 11 anos, eu já tinha curiosidade, já lia muitos livros que falavam sobre a mente, sobre o subconsciente, sobre o comportamento humano, sobre neurolinguística. E é algo que eu tenho uma paixão e que eu tenho estudado há muitos e muitos anos. Então, eu peço aos psicólogos, aos neurocientistas, aqueles que estiverem assistindo a essa mensagem, se houver algo que eu falar aqui, né, que não seja o que é na verdade, depois podem me falar, podem me procurar, que eu corrijo, ok? Nós temos ali psicólogas, né? Estava torcendo para você não vir hoje, Mirtz. Pois é. Aumentou a minha responsabilidade agora. Mirtz, tenha liberdade, já que temos uma psicóloga aqui, tenha liberdade aí para me corrigir caso eu esteja errada, tá bom? Eu quero, em primeiro lugar, dar boas-vindas àqueles que estão presentes. É um prazer tê-los aqui comigo, fazendo parte desta manhã. Quero também agradecer àqueles que estão online pelo YouTube, nos acompanhando. Aqueles que não estão ao vivo, mas que estão assistindo agora, num outro período, seja muito bem-vindo. Que essa palavra possa ser abençoadora e que possa abrir a sua mente para muitas coisas que talvez tenha tirado a sua fraqueza, tenha tirado a sua paz, tenha te dado fraqueza, tenha te dado aí uma tristeza, que você possa ser abençoado por essa palavra nesta manhã. O nosso tema, estamos chegando ao final de um mês, onde nós trabalhamos o mês inteiro sobre saúde mental e saúde espiritual. E o texto que nós colocamos como texto áureo, né, aquele texto fixo, é Romanos 12, 2, que é: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, Deus está nos dizendo que nós temos que renovar a nossa mente. Será que isso é possível? Como que nós fazemos para renovar a nossa mente? Quais são as técnicas, quais são as habilidades, o que eu preciso fazer para transformar a minha mente de algo que, de repente, já está colocada nela desde o meu nascimento ou desde até mesmo do ventre? Então, hoje eu trouxe como tema da mensagem, reconfigurando a nossa mente. Tem aí a imagem, meninos? Alterando a configuração da nossa mente. Não, é o primeiro, é o último que eu mandei hoje para vocês, a imagem que eu mandei hoje pela manhã. Porque eu não estava achando um tema para essa mensagem, hoje eu acordei cedo e o Senhor me deu esse tema, eu fui lá no Google, busquei alguma coisa que tivesse a ver e mandei para a equipe essa imagem, que assim que eles colocarem, vocês vão ver que é uma mente, uma pessoa, né, a cabeça de uma pessoa, aonde está aberta, com algumas engrenagens, e nós vemos ali uma pessoa com ferramentas, mudando a mente daquela pessoa. Bom, vamos dar continuidade.
Já que vocês não encontraram, depois vocês colocam. Acharam? São informações que são colocadas desde pequenininhos. Olha lá, ó, uma pessoa trocando óleo, né? A mente aberta. Será que é possível reconfigurar a nossa mente? Eu quero dizer uma coisa que ontem, para quem esteve aqui e prestou atenção na mensagem, o pastor falou. E quando ele falou, eu falei, uau, confirmação de Deus, eu ia falar justamente isso amanhã. Você sabia que a nossa mente consciente, ou seja, agora, quando você está acordado, durante o seu dia, controla o nosso cérebro em apenas 5% do nosso dia? Enquanto a mente subconsciente controla os nossos pensamentos 95% do tempo? Pode colocar a imagem do iceberg. Vou repetir. A nossa mente, ela é dividida em 3 partes: consciente, subconsciente e inconsciente. Lembrando, irmãos, que essa mensagem hoje vai ser uma mensagem diferente. Eu não vou trazer aqui um tema espiritual, um texto da palavra de Deus, uma história bíblica para você aprender. Hoje eu vou fazer meio que uma palestra, porque eu quero que você aprenda como Deus pode transformar a tua mente, ok? Então, não reparem de eu não ter trazido a Bíblia, apesar que eu vou ler muitos versículos aqui, mas eu quero que você entenda isso. Então, eu vou repetir. São 3 partes da nossa mente. Apenas 5%. Está vendo o iceberg ali? Ele está só com uma pontinha para o lado de fora. E ali está os pensamentos, criatividade e solução. Aquilo ali é como se fosse a tua mente. Você não sabe, mas apenas 5% da sua mente é usada durante o dia. Tá, mas e o restante? 95% você usa sem perceber que está usando. Ali nos 95% ficam as suas memórias, as suas emoções, as suas crenças, o pensamento, padrões de pensamentos, os seus hábitos. Ah, Rose, imagina, você está doida? Eu estou acordada e eu estou usando a minha mente o tempo todo. Pois eu vou te provar que isso é verdade. Quantos aqui, eu sei que é errado, mas pode assumir, não tem problema, já atenderam uma ligação no celular, vamos colocar que é no Viva Voz, né? Quantos aqui já atenderam uma ligação no celular e ficaram falando com alguém enquanto se dirigia para casa? Levanta aí a mão quem já fez isso. Que atendeu uma ligação do celular, falou com alguém enquanto ia para casa. A maioria das pessoas que dirigem já fez isso, né? Enquanto você está falando no celular, você conseguiu prestar atenção em qual rua você tinha que entrar para ir para sua casa? Ou você fez automático? Enquanto você conversava com alguém, então eu vou usar um outro exemplo. Quem dirige conversando com a pessoa que está do lado? Todo mundo, né? E quando você está conversando com a pessoa, você está prestando atenção? Você percebe que quando você vai para a tua casa, você automaticamente vira à direita, vira à esquerda? Você não erra o caminho. Além de não errar o caminho, você joga a primeira, joga a segunda, pisa no freio, pisa na embreagem, muitas vezes dá seta. Vocês percebem que vocês estão fazendo isso quando você está dirigindo? Não, né? É automático. Quantas vezes eu já fui jogar a quarta e a hora que eu olho já está na quarta. Eu falo, mas eu coloquei a quarta e nem percebi. Quando você vai andar de bicicleta para os adolescentes, você sobe na bicicleta e aí você fala assim, agora eu tenho que pedalar com a direita, agora a esquerda. Agora eu viro o guidão. É automático, não é? Sabe quem faz isso? É o seu subconsciente. Você pode prestar atenção em outra coisa, enquanto o seu subconsciente está te dirigindo em outras coisas. Mãe, então, usa o subconsciente o tempo todo. A mãe consegue olhar o filho, fazer a comida, atender o telefone, brigar com o filho que está do outro lado, saber o que a filha até lá em cima está aprontando, quando fica muito em silêncio. É seu subconsciente quem te dirige
o dia inteiro. Quantos de vocês já saíram de casa, fecharam a porta, chegaram num determinado lugar e falam, meu Deus, será que eu fechei a porta? E aí você volta e a porta está fechada. Foi você que fez? Não, foi o seu subconsciente. Da mesma forma, o seu subconsciente trabalha os teus medos, as tuas fobias, os teus traumas. Quando o trauma é muito pesado, você leva para o resto da tua vida. E eu vou dar um exemplo aqui. Quando nós éramos pequenos, nós fazíamos compra num Carrefour que tinha lá na Marginal. E certa vez a minha mãe perdeu o Luciano. Irmãos, foi um desespero. Era minha mãe chorando, meu pai correndo para a porta, a gente sem saber o que fazia, e o medo do Luciano ter sido levado embora e a gente não achava o Luciano. Juliana, quantas vezes eu levo vocês no mercado? Agora tudo fez sentido, né, Juliana? É o trauma que fica na nossa mente. Se eu levar os meus 3 no mercado, não é porque eu não consigo dar conta, mas é que você vai trazer à memória aquilo que aconteceu no teu passado, e isso te cria bloqueios, te cria traumas. Às vezes, você chega perto da água e você não sabe o porquê você tem medo da água. Mas se você pesquisar lá, quando você era pequenininho, tinha lá seus 2, 3 anos de idade, pode ter acontecido alguma coisa que fez você ficar com medo de água. Por isso que você tem medo de água. Por isso que você tem medo de altura. São todas memórias que ficam grudadas no seu subconsciente. E hoje, eu quero trazer aqui 3 configurações que nós precisamos urgentemente que sejam alterados na sua mente e na sua vida, para que você possa ter uma transformação, uma renovação da sua mente. São inúmeras. Eu levaria horas e horas, poderia ficar aqui o dia inteiro falando a respeito desse assunto. Mas eu vou trazer as 3, que são as 3 principais no meu ponto de vista. A primeira, e isso é um fato mega polêmico, porque envolve religião, envolve crença, envolve um monte de coisas, e eu pedi muita sabedoria a Deus para vir falar isso aqui com vocês, são as nossas crenças limitantes. Eu não sei se você já ouviu falar desse tema, crença limitante. Crenças limitantes são, na verdade, coisas que acreditamos ser absolutas e são causadas pelas nossas influências ao longo da nossa vida. Tudo o que você vive, tudo o que você ouve repetidamente, tudo aquilo que tem um valor muito grande para você, pode se tornar uma crença limitante. Eu vou falar uma crença limitante que vai me levar a um subtema aqui, mas vai ser rápido. Eu já falei isso aqui algumas vezes, 1 ou 2 vezes, mas eu nunca levei isso a fundo. Hoje eu trouxe a imagem para vocês entenderem. Então vamos lá, de novo, para quem já ouviu, vai ouvir mais uma vez. E isso é bom porque você vai ver daqui a pouco que a repetição tem o poder de mudar as suas crenças. Então, eis que o Gabriel, o Gustavo ou qualquer um de vocês traz seus filhos pequenininho com 4, 5 anos para a igreja. E aí, o pastor lê o texto em que diz que é mais fácil um rico entrar pelo fundo de uma agulha do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O teu filho ouve isso várias e várias vezes. E aí, como ele vai crescendo, ele chega para você e pede uma agulha. E quando ele pega uma agulha, ele olha aquilo e vê lá aquele fundinho daquela agulha pequenininha que malemar passa uma linha. E aí um dia você leva o teu filho no zoológico, ou ele está assistindo e fala, mãe, que bicho enorme é aquele? E aí você fala, é um camelo, filho. Aí ele fala, opa, calma aí. Eu ouvi que é mais fácil um rico
um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Meu Deus, eu não quero ser rico. Porque se eu for rico, eu vou para o inferno. Nunca que um camelo vai passar pelo fundo de uma agulha. Deus me livre, eu quero ir para o céu. Eu quero ser salvo. E aí, o teu filho cresce. E aí, o teu filho não prospera. E aí, o teu filho muda de emprego em emprego. Quando ele está ganhando melhor, ele sai do emprego e tenta outra coisa. Ele tenta abrir um empreendimento e não vai para frente. Começa a se endividar. E você acha que teu filho é um fracassado. Mas, na verdade, foi criada uma crença limitante na cabeça dele. Coloca para mim a imagem daquela mulher naquele muro. O que o nosso querido pastor, e não foi por maldade, esqueceu de avisar, é que o fundo de uma agulha nada mais é em Jerusalém do que pequenos vãos que ficam em algumas partes dos muros, porque existem portões principais que são fechados em determinado horário. Então, foi-se criado os fundos de agulha nos muros de Jerusalém, que eram passagens finas e pequenas, para que as pessoas que viessem de fora e os portões já estivessem fechados, não ficassem fora da cidade de Jerusalém. Mas você não sabia disso. E também não foi te explicado, pode colocar outra imagem do camelo, que muitos comerciantes, de acordo com as suas viagens, chegavam depois que os portões já tinham sido fechados. E esses camelos precisavam ser descarregados das suas bagagens, porque eles vinham muito cheios, eles precisavam, o dono tinha um trabalho gigantesco para fazer o camelo se ajoelhar e passar prostrado por dentro daquele pequeno buraco. E o que Jesus queria dizer, então, quando ele fala que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de agulha do que um rico entrar no reino do céu? Não é que você não pode ser rico porque você vai para o inferno, mas é que para entrar do reino dos céus, você precisa se despir de tudo aquilo que você conquistou na terra, porque você não leva a riqueza para o céu. O que ele está dizendo é que você precisa se humilhar diante da presença do Senhor para entrar no céu reconhecendo humildemente que Ele é o Senhor e não as suas riquezas. Só que seu filho não sabe disso. E ele vai ser um fracassado para o resto da vida. Porque foi colocada na mente dele uma crença limitante. E inconscientemente, porque é o subconsciente que coordena, é o subconsciente que leva ele para determinados lugares, para determinadas ações, sem ele perceber, assim como você dirige sem perceber, é exatamente isso que acontece. Eu vou falar uma coisa aqui, e graças a Deus, essa não é um perfil da nossa igreja. Muitas igrejas manipulam os seus fiéis, fazendo-os acreditar que não podem prosperar. Vocês sabiam disso? Porque isso os afastaria de Deus. Dessa forma, mantém a igreja cheia de cristãos, endividados, quebrados, sem emprego, sem dinheiro, nem para dar uma oferta. Tá, mas aí você vai falar assim, Rose, mas por que a igreja faria isso? Usando que o fato de você não ser rico, porque quando você é rico, quando você é próspero, você não depende de Deus, você depende do seu dinheiro, então você precisa ser íntimo de Deus, e aí quando você está no sofrimento, quando você está endividado, aí sim, você precisa ficar ali o tempo todo pedindo ao Senhor. E eu já falei isso uma vez aqui para vocês. A pessoa próspera, ela tem muito mais a dar no reino de Deus do que a pessoa que não é próspera. Você sabia que a Bíblia, e aqui eu estou tentando quebrar uma crença limitante na tua vida. Você sabia que a Bíblia, ela tem 227 versículos que fala sobre dinheiro? A Bíblia fala mais sobre finanças do que sobre céu, do que sobre inferno, do que sobre muitas coisas que são importantes. Será que se ela fala tanto sobre isso, não é porque é importante?
Você já parou para pensar que a maioria dos patriarcas eram prósperos? Ah, mas Jesus não era rico. Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Jesus não era rico, mas ele não passava necessidade. Jesus não era rico, não é porque ele não queria ser rico, é porque ele tinha uma missão. E mesmo assim, responda para mim, se você for convidado para dormir na casa do Dória, você acha que você vai dormir numa favela? Se você for convidado para dormir na casa de um deputado federal, você acha que você vai ser bem tratado, vai dormir no luxo? Jesus dormia na casa dos fariseus, na casa dos cobradores de impostos. Jesus, quando precisou, tirou dinheiro da boca de um peixe. Jesus tinha mulheres ricas que o sustentavam. Jesus tinha um tesoureiro. Para que ele teria um tesoureiro se ele não tivesse entrada? Jesus falava a milhões de pessoas ao mesmo tempo. Você acha que se ele pedisse uma oferta, e aí eu estou conjecturando, pode ser até que ele tenha feito isso algumas vezes, para ter dinheiro para o seu ministério, quanto será que ele não teria arrecadado? Jesus, quando foi lá na casa daquela mulher que quebrou o perfume caríssimo, você não tem um perfume caríssimo na tua casa se você não tem dinheiro. Irmãos, precisamos parar de achar que ser próspero é coisa do diabo, porque não é. Ah, Rose, aí você furou, viu? Aí eu vou falar para você que você está fora da Bíblia, porque a Bíblia tem um texto lá em Mateus 6:24, que diz assim, ó, ninguém pode servir a 2 senhores, porque odiará um e amará o outro, ou dedicar-se um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. Bingo, Rose, eu não posso ser rica. Gente, nós precisamos ser bereanos. Precisamos aprender a interpretar a Bíblia. Vamos ali, ó, nesse texto aqui, ó. Não podemos servir a Deus e às riquezas. Você sabe o que significa servir? Significa você trabalhar o tempo todo, você se prostrar, aquilo te comandar. E o dinheiro, meus queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. O dinheiro tem que ser o seu amigo e ele tem que ser o seu servo. Não você servir ao dinheiro. E se o dinheiro for o teu servo, você vai prosperar e você vai ser rica. Você vai ter dinheiro para fazer muitas coisas para o reino de Deus. Ah, mas como que é isso? Ser amiga do dinheiro e fazer o dinheiro me servir? Sabia que o seu dinheiro pode te servir? O seu dinheiro tem que ser seu empregado. Ele tem que servir para fazer mais dinheiro para você. Não você ficar trabalhando o tempo todo para fazer dinheiro. Eu falei para a Mércia que um dia eu quero trazer aqui uma palavra sobre, e não vai ser uma pregação, mas uma palestra, se vocês assim quiserem, sobre finanças. Porque é possível você fazer o seu dinheiro te servir. Quantos aqui já ouviram falar em renda passiva e renda ativa? Quantos aqui já ouviram falar sobre juros compostos? São todas situações, meus irmãos, que você pode usar para ser abençoado e para o dinheiro te servir e não você servir ao dinheiro. Então, quando a palavra de Deus está dizendo que você não pode servir às riquezas, quer dizer que você tem sim que trabalhar para conquistar a prosperidade. Mas quando a prosperidade chegar, você tem que colocar o quê? Deus acima disso. Ah, mas aí tem outra coisa, Rose. O rico trabalha porque quer. O pobre trabalha porque precisa. E aí eu ouvi dizer que quando eu fico rico, quando as pessoas enriquecem, elas simplesmente se corrompem. O poder não corrompe ninguém, ele apenas revela e aflora o que sempre existiu dentro de você. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Portanto, se você já é fiel agora, no pouquinho que você tem, não se preocupe, meu irmão, em prosperar. Sabe por quê? Porque as tuas dívidas, o teu cartão de crédito, a tua falta de ter dinheiro para comprar mistura, faz parte da tua saúde física e mental.
Você não consegue ficar em paz quando você não tem aquilo para dar a comida para o teu filho. Quando você está devendo no banco. Quando tem pessoas te ligando o dia inteiro te cobrando. Ah, mas lá em Lucas... Tem um texto, acho que é em Mateus, que diz: não se preocupem em acumular riquezas aqui na terra, onde tudo se estraga ou que se é roubado. Aí você fala assim, Rose, não é para acumular riqueza aqui não, viu? É para o que eu ganhar, eu tenho que gastar. E aí, sabe o que acontece? Os pastores, muitas vezes, usam esse texto para dizer que você não tem que prosperar. Que você tem que confiar em Deus. E que você tem que colocar as suas confianças em Deus. E que você não pode pensar no futuro. Quantos aqui faz compra mensal para casa? Ou quinzenal? Eu duvido que você vai no mercado todo santo dia comprar a sua comida. Você faz compra e deixa guardado, não é? Mas se você continuar lendo esse texto, ele vai continuar falando que você não deve se preocupar com o dia de amanhã. Que Deus é quem vai te vestir, que Deus é quem vai te alimentar. Por que você faz compra e deixa lá dentro do armário? Precisamos saber interpretar a Bíblia. Não é isso que Deus quer de você. Nós temos que pedir sabedoria a Deus para conseguir interpretar de maneira correta a palavra de Deus e não deixar que pessoas manipulem as nossas mentes e criem crenças limitantes que vão nos fazer sofrer a nós e aos nossos filhos para o resto das nossas vidas. Tá, legal. Você falou que tem as crenças limitantes que são colocadas durante a minha vida, com traumas, com fobias, com conceitos morais, com palavras que nós ouvimos a vida toda. Mas e agora? Como é que eu faço? Dá para desinstalar isso? Porque se já está no subconsciente, como é que eu acesso isso para poder tirar de lá? Difícil, né? Então, eu vou te falar aqui que existem algumas maneiras de você desinstalar as suas crenças limitantes e reprogramar a sua mente para uma mente saudável, para ter uma vida espiritual santa, sadia, para viver feliz. Existem algumas maneiras, e uma delas, eu não vou entrar muito nessa questão, são sessões hipnóticas. Ah, Rose, agora você está forçando, vai. Hipnotismo é do diabo. Irmão, para de falar e de pensar coisas sobre o que vocês não conhecem. Eu estudei a respeito, eu li livros, muitos livros a respeito. Existe sim o hipnotismo. Aquilo que o Pyong faz lá, que a pessoa baixa, que a pessoa vai lá e come uma cebola achando que é uma maçã, não é mentira, é verdade. São técnicas. Tô certa, Mirtes? Existe o hipnotismo? Através de técnicas de programação da mente? Existe. Agora, é claro, existe um limite. Essa coisa de você ir para outras vidas, e aí além, que você foi o imperador Dom Pedro II, não, aí você já está viajando. Isso daí não existe, não é bíblico. Mas existem técnicas que são usadas, inclusive hoje, para curas de traumas, curas de várias coisas, de fobias, através de sessões terapêuticas hipnóticas saudáveis. E tem muito cristão, psicólogo, fazendo. Mas, como eu disse, não é aqui a questão. Existe uma outra maneira, que são através de meditações diárias. A nossa mente, elas são ondas. Existem ondas na nossa mente o dia inteiro percorrendo. Essas ondas são ondas beta, delta, alfa, gama. Dependendo de como você está no dia, essas ondas interferem no seu cérebro. O que é a meditação? Ah, Rose, pronto, agora você virou hippie. Vai querer que a gente ajoelha, coloca um pé sobre o outro e fica... Não, não é isso. Mas a Bíblia fala de meditação. Tem vários textos na Bíblia que falava que Jacó saiu para meditar. Medita na palavra de Deus de dia e de noite. Sabe o que é a meditação em si?
é você baixar a frequência do seu cérebro de teta para alfa. Deixa eu ver se eu estou falando certo aqui. Exato. O que é o alfa? O alfa é aquela sonolência de quando você está quase dormindo. Isso é possível através de uma música relaxante, através daqueles sons que a gente coloca de águas, de árvores, de passarinhos, de cachoeiras. Quando você coloca uma música suave, você fecha os teus olhos, você faz aquele exercício de respirar fundo, expirar, você entra em estado alfa. E ali você consegue também, através da tua mente, da tua imaginação, levando a tua mente, pensando naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é saudável, naquilo que a Bíblia manda você pensar, você consegue também mudar a sua programação mental. É fácil? Falando parece que é, né? Mas não é, não. Porque são 40, são 30, são 15, são 20 anos de programações sendo colocadas na sua mente. Mas aqui eu quero focar aqui, e aqui eu quero te convidar a fazer, para mudar essas crenças limitantes que foram colocadas na sua vida, é a repetição. Sabia que de todas, essa é a técnica mais eficiente que existe? Existe um estudo científico que diz, alguns outros após desses diz que não, que precisa de mais tempo, mas os primeiros diziam que 21 dias, você repetindo o mesmo hábito, você grava ele no seu subconsciente. Da mesma maneira são suas palavras. Se você quiser mudar a sua crença de alguma maneira, começa a repetir várias vezes por dia aquilo que você quer acreditar, aquilo que é certo, aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus em Josué 1:8 diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Ou seja, é o dia inteiro. É o dia inteiro. Você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa ter versículos gravados na tua mente. Porque é isso que vai renovar a tua mente. Logo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. Romanos 10 está escrito. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, quanto mais você busca os livros que falam sobre isso, você vai aumentar a tua fé. Para de ficar ouvindo o que não te interessa. Para de ficar ouvindo funk o dia inteiro. Para de ficar ouvindo forró o dia inteiro. Para de ficar ouvindo coisas que vão ficar gravadas na tua mente. Para de ficar repetindo o que seu pai e a sua mãe te disse a vida inteira. Ah, mas eu não posso, eu não consigo. Ai, porque eu não sou inteligente. Ai, porque eu não sei fazer isso. Ai, porque... Chega de porquês, para de ficar repetindo aquilo que você ouviu a vida toda. Você pode. Você é eficiente, você é inteligente, você tem capacidade. Deus te deu um cérebro maravilhoso com poder ilimitado. Se eu for entrar aqui na questão do que o seu cérebro é capaz, do que a sua mente é capaz, a gente pira. Nós não usamos nada do nosso cérebro. Um outro fator que pode destruir a sua saúde mental. Influências de pessoas, lugares e hábitos. Coloca aí a frase que eu coloquei para vocês. Existe uma frase que diz assim, eu amo essa frase porque ela é uma realidade e eu sempre vivi isso e já vi muito isso. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive, dos 5 lugares que você mais frequenta e das 5 coisas que você mais faz. Sabia disso? Se você tem amigos cristãos que vivem efetivamente a palavra de Deus, que gostam de orar, que gostam de jejuar, que falam da palavra de Deus, é automático você querer fazer as mesmas coisas. Se você tem amigos que são investidores, se você tem amigos que são prósperos, se você tem amigos que só falam em bolsas de valores, em investimentos, daqui a pouco você só está falando sobre isso. E automaticamente, ao falar sobre isso, você vai querer fazer o que eles fazem. Fazendo o que eles fazem,
você vai ter os mesmos resultados que eles têm. É automático na vida de qualquer ser humano. Vai trabalhar como recepcionista de uma academia. Daqui a pouco você já está sabendo todos os nomes dos suplementos, você já está sabendo o nome de todos os aparelhos, e você está aí, tendo uma vida saudável e querendo cada vez mais fazer exercícios. Sabe por quê? Porque os teus amigos te influenciam. Agora, se você passa o dia inteiro assistindo reportagem, que fala só de maldade, que fala só de violência, que fala só de desgraça, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar com crise de ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, você não vai sair na rua, você vai ter medo de tudo. Porque é isso que está entrando no seu subconsciente. Tem assaltos? Tem assaltos. Tem sequestro? Tem sequestro. Tem homicídio? Tem homicídio. Mas quantos desses você já viu na sua frente? É claro que teve alguns que já foram assaltados. Mas quantas pessoas já entraram no meio de um tiroteio? Eu nunca. E acredito também que você não entra no meio de um tiroteio, você não vê um homicídio, você não é sequestrado todos os dias, porque é isso que passa na televisão todos os dias. Eu já falei aqui que eu parei de assistir televisão tem uns 3, 4 anos, mais ou menos. A minha saúde mental melhorou 80%. E eu converso com você sobre qualquer assunto que você vier falar comigo, porque eu não sou desinformada. Mas você tem que saber a fonte, aonde buscar essas informações. A Bíblia, ela diz assim, diga-me com quem tu andas que te direi quem és. Não, brincadeira, ela não diz isso não, tá, irmãos? Isso é um ditado popular. Se bem que eu acho que eu já vi uma Bíblia que colocaram isso aí nela. A Bíblia, se não me engano, é a Nova Mensagem. Temos que ter cuidado com aquilo que nós lemos, irmãos. Porque até a Bíblia está mais adulterada do que ela já foi. Porque todos nós sabemos que hoje a Bíblia ela vai passando por transformações, ela não perde a sua essência, mas tem muita coisa ali que com o tempo foram mudando-se as palavras, foram se mudando. Hoje nós temos Bíblias até em que foram se retirados vários versículos, né? Mas ela não diz isso, mas ela diz o seguinte, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Olha como a Bíblia é sábia. Ela já falou, esse texto que nós lemos aí, sobre as 5 influências, ela já falou, muito antes desse filósofo falar isso. Quem anda com sábio, será sábio. Mas quem é companheiro dos insensatos, se tornará mal. Está lá em Provérbios. Portanto, meus irmãos, cuidado com a companhia com quem você anda. Elas influenciam o seu subconsciente, elas influenciam a sua vida, elas influenciam a sua saúde mental. Procure andar com pessoas que falam coisas boas. Procurem andar com pessoas que falam coisas legais. Pessoas que vão te colocar para frente, que vão te incentivar, que vão te apoiar, que vão te aplaudir. Pare de andar com pessoas que vivem reclamando. Não se associe com quem vive de mau humor. Não se associe com quem vive irado. E está na Bíblia também. Não se associe com quem vive de mau humor. Não ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando a conduta e cairá numa armadilha mortal. É a Bíblia que está falando. Não sou eu. Quais são os lugares que você frequenta? Quais são os seus hábitos que você tem? Novelas, notícias de TV, fofoca, falar de doenças o tempo todo, reclamar. Não, reclamar não, que vocês já aprenderam que não pode, né? Até hoje eu estou recebendo mensagem de que toda vez que alguém vai tentar reclamar, lembra e fala, opa, a mensagem que a Rose pregou no posto tem que ter gratidão. Não pode reclamar, hein? Lá meus filhos, até eu, volta e meia, a gente dá uma reclamadinha, né, irmão? Mãe, você falou e você está fazendo? Graças a Deus por isso, Senhor, seja louvado. Coloca a foto, assim como você pensa, assim você o é, Gui, por favor. Olha essa foto, que legal. A Bíblia diz,
também lá em Provérbios. Assim como você pensa, assim você o é. Olha esse gatinho. Ele está olhando no espelho, o que ele está vendo? Você consegue ver? É um leão, né? Ele é um leão? Não. Mas ele se vê como um leão. E isso faz dele agir como um leão. Ele é corajoso, ele não tem medo de nada. Você precisa pensar em coisas boas. A palavra de Deus diz lá em Joel, diga ao fraco, eu sou forte. Sabe por que ele está dizendo isso? Não é porque a Bíblia está mandando você mentir, não. É porque quando você repete, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, você se torna forte. Ah, mas eu quero emagrecer, eu sou gordinha, eu vou dizer que eu sou magra? Não, mas você pode usar as suas palavras. Sabe por quê? Porque o seu consciente, ele bloqueia, tá? O seu subconsciente, ele é como se fosse um filtro, uma peneira. Não adianta você falar que você é magro se você é gordinho. Porque o seu subconsciente vai falar, não, você não é magro. Mas você pode enganar o seu subconsciente. Sabe como? Mudando as palavras. Você pode olhar no espelho e dizer assim, olha, eu estou num processo de emagrecimento. Você vai estar enganando. Por quê? Porque ele aceita que você pode sim estar num processo de emagrecimento. Olha, eu estou no processo de ser próspero. Logo, logo a minha vida vai mudar financeiramente. Não vai mais me faltar, vai sobrar no final do mês. Eu vou aprender a investir. Eu vou ser próspero. Eu já me sinto como se eu fosse. Existe um livro, meus irmãos. Aliás, o seu pensamento, ele tem um poder gigantesco. Pronto, agora já foi, né? Você já foi falar de hipnose, vai falar de meditação, agora vai falar de poder do pensamento positivo. Sim, vou. Já viu aquela trend que fala, sim, vou. Sabe por que eu vou? Porque a Bíblia também fala sobre isso. A Bíblia diz, quanto mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor nisto, pensai. Então, a palavra de Deus está dizendo que você precisa ter pensamentos positivos. Sabe por quê? Porque isso influencia. Quantos aqui já viram aquele episódio do Chaves, aonde é aniversário do Seu Madruga? E aí eles combinam de fazer uma festa surpresa, e aí eles combinam para chatear o Seu Madruga lá, de todo mundo falar que o Seu Madruga está doente. Quem lembra desse episódio? E aí o pessoal chega assim e fala, nossa, Seu Madruga, você está esquisito, você está bem? Eu estou bem. Aí vem outro, Seu Madruga, o senhor está meio amarelo, o senhor está bem? Eu estou bem. Na terceira, ele já começa a duvidar que ele está bem. Aí ele começa a achar que ele já está ruim. No final do episódio, ele já está contratando o funeral dele porque ele acha que vai morrer. E posso te falar uma coisa? Se ele continuasse achando que ele ia morrer, ele ia morrer. Parece brincadeira, né? Mas é o poder do seu pensamento. Na cidade de Flórida, muitos anos atrás, foi feito um experimento científico. Eles foram numa cadeia onde tinha alguns presos que seriam condenados à morte e quiseram fazer uma experiência do quanto o poder do nosso pensamento pode influenciar na nossa reação química, no nosso fisiológico. Então, eles selecionaram um candidato que se voluntariou a fazer esse experimento perigoso, que o levaria à morte, porém, na verdade, que poderia levá-lo à morte, mas ele não iria para a cadeira elétrica. Então, eles se voluntariaram. E o experimento consistia no seguinte, eles levariam uma pessoa para um hospital, amarrariam essa pessoa na cama, fariam um corte no pulso dele, de maneira que ficasse sangrando o pulso dele, e ele ia ter, com a força do pensamento, fazer parar, coagular aquele sangue. Se ele não conseguisse, ele ia sangrar até morrer. E levaram esse homem, prenderam, fizeram um corte no pulso dele, porém fizeram um corte superficial que não pegou nenhuma veia e nenhuma artéria. Ou seja, não tinha sangue. Só que o que eles fizeram? Eles pegaram uma bolsa de soro fisiológico, colocaram abaixo da imagem da cama dele e colocaram ali um baldinho de alumínio e ele ouvia aquele gotejamento do soro fisiológico. E ele ficou ali, aquele soro, tec, 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 e ele ali tentando fazer parar, e tec, 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 tec. E
na experiência, se ele conseguisse fazer parar, ele tinha liberdade. E de repente começou, tec, 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 tec. E aquele homem começou a achar que o sangue dele estava acabando. E aquele homem entrou num desespero tão grande, e aí de repente começou, tec, tec, tec. E aquele homem, ao achar que o sangue dele estava no final, teve uma parada cardíaca e morreu. Porque ele achou que ele estava sem sangue no corpo, quando na verdade o sangue dele estava todo no corpo dele. Você consegue entender o poder que a tua mente tem? Existe um livro, olha só que interessante o poder da sua mente. Você sabia que você consegue controlar e manipular a mente com o seu corpo? E mais que isso, você sabia que você consegue saber o que o outro está pensando e manipular o comportamento dele através do seu comportamento, através também do seu corpo, usando a sua mente? Você consegue saber se ele está mentindo, se ele está interessado na sua conversa? Dá para manipular uma pessoa para que ela se identifique com você por uma técnica chamada espelhamento? Você consegue controlar o seu humor, a sua autoconfiança através de algum movimento do seu corpo? Sabe uma coisa que eu vou te dizer agora, e você vai achar estranho, e quando você resolver fazer, você vai parecer um bobo, e você vai falar assim, eu não acredito que eu estou fazendo isso? Sabia que se você sorrir, sem vontade, mas se você fizer esse movimento com a tua boca, o teu cérebro vai entender, o teu subconsciente vai entender que você está feliz, e ele vai liberar um hormônio da felicidade, e você vai se sentir melhor, e você vai se sentir feliz? Quer fazer um outro teste para provar como que a sua mente controla, como o seu corpo controla a sua mente? Abaixe o teu braço, abaixe a cabeça e ande desse jeito. 10 minutos para você se sentir o mais infeliz do ser humano da Terra. A sua mente vai entender que você é um fracasso, que você é um acabado, que você está triste e que você está em depressão. E você vai ficar dessa maneira. Agora, faça o contrário. Levante, eu nunca achei dinheiro no chão, gente, porque eu não sei andar assim, eu só ando assim. Levante a tua cabeça, erga os teus ombros e ande. Você vai se sentir o máximo. Você vai se sentir uma mulher poderosa. Você vai se sentir um homem maravilhoso. Está com sono? Espero que não seja o caso de ninguém aqui, porque se alguém levantar e começar a pular, eu vou ficar chateada, porque minha mensagem deve estar tediosa. Mas quando você estiver com sono e você precisar ficar acordado, dê uns pulinhos. Comece a pular. Em alguns minutos, a sua mente vai entender que você está num processo de exercício físico. Vai liberar endorfina. Endorfina? Acho que é endorfina, né? Endorfina, Gui? E você vai ficar alerta. Respire. Você já ouviu? Conta até 10. Respira fundo quando você estiver bravo. Respira pelo nariz. Solta pela boca quando você estiver irado. Faça isso 5 vezes. Você vai perceber que o seu cérebro vai entender que você está calmo. Porque você vai oxigenar o teu cérebro. A sua raiva vai diminuir. Existe uma série que eu gosto muito, que é a Grey's Anatomy. Não sei quantos aqui conhecem. Mas existe uma personagem, eu já estou encerrando, que chama-se Amália. Pode colocar aquela imagem do poder, da posição de poder. Toda vez que ela ia entrar numa cirurgia complexa, numa cirurgia onde ela iria levar muitas horas e que era impossível, ela fazia a posição de poder, que consiste em abrir as tuas pernas, colocar a mão na cintura e levantar a tua cabeça. E ficar alguns minutos desse jeito. E ela colocava a equipe inteira dela para ficar nessa posição. Essa posição te dá uma sensação de que você é poderosa. E eu vou te falar uma coisa, você é um super-homem de Deus. Você é uma mulher maravilhosa que Deus criou. Você tem um futuro lindo, um futuro próspero, um futuro feliz. Com a sua mente saudável. Nunca deixe ninguém dizer o contrário disso.
Você tem o poder porque é Deus quem te dá o poder. É o Espírito Santo que comanda a tua mente. Você pode sim quebrar as crenças limitantes que foram colocadas na tua vida. Você tem o poder, através do Espírito Santo, de fazer a tua mente ser renovada todos os dias. Mas isso não depende só do Espírito Santo, depende de você. Depende do que você vê. Depende do que você ouve, depende de com quem você anda, depende com o que você lê. Quantos livros você já leu esse ano? O que você coloca na tua mente vai levar a tua vida daqui em diante. E a partir de hoje, você já está sabendo disso, eu não me responsabilizo mais. Você pode, não importa se você tem 10, se você tem 30, se você tem 40 anos. Faça afirmações todos os dias quando você se levantar. Olhe no espelho e diga: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou inteligente, eu sou poderosa. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu também não sou pior do que ninguém. E eu quero te convidar neste momento a se colocar de pé. Eu quero te convidar a colocar a mão na sua cintura. E se você está em casa vendo esse vídeo, você também vai fazer isso agora. Coloque a mão na tua cintura, as duas mãos, posição de poder. Levante a tua cabeça. E você vai assistir esse vídeo nesta posição. É um vídeo que eu passei para o Guilherme, ele tem apenas 1 minuto. E é isso que nós devemos fazer com os nossos filhos. É isso que nós temos que fazer todos os dias das nossas vidas. É isso que nós temos que fazer quando nós estivermos saindo de casa e quando nós estivermos nos sentindo para baixo. Era olhar para o espelho e dizer quem você é. Não o que te disseram, mas o que Deus falou. Assista esse vídeo na posição de poder, hein? Look at yourself. Look in your eyes. You gotta see it, okay? You gotta feel it. You ready? Conseguem ler? You ready for school? Não? Is it gonna be a good day? Volta um pouquinho, Gui. Eu vou ler pro pessoal, que tá ruim pro pessoal ler. Espera só um minutinho. Vou aqui mais próximo, porque... Vamos lá. Eu vou ler enquanto vocês assistem. É um pai que todos os dias, antes de levar a filha... Ó, não sai da posição, não. Um pai que todos os dias, antes de levar a filha para a escola, coloca ela na frente do espelho e faz ela repetir essas palavras. Olhe para você mesma, olhe nos seus olhos. Você precisa ver, ok? Está pronta? Está pronta para a escola? Hoje será um bom dia? Yes. Em verdadeiro, vamos ser positivos? Diga, eu sou forte. Diga, eu sou inteligente. Diga, eu me esforço. Eu sou linda. Eu tenho respeito. Diga, eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que eu. Eu sou incrível. Eu sou ótima. Qual o seu nome? E se você cair, eu vou levantar. E o que você vê? Eu sou abençoada. Isso. Diga, obrigada, Deus. E ela repete, obrigada, Deus. Eu sou a melhor. Não há ninguém melhor do que eu. Legal, bate aqui. Me dá um beijinho e vamos. Amém? O que vai ser dessa criança? Quem você acha que vai ser essa criança quando crescer? Provavelmente uma futura presidente dos Estados Unidos. Porque é isso que o pai dela está colocando. O pai dela não está olhando para a cor, para o cabelo, se ela é magra, se ela é gorda. O pai apenas coloca na cabeça dela quem ela é. E o que ela é aquilo que Deus diz que ela é. E é isso que esse pai faz todos os dias. Aquelas pessoas que estão nos assistindo, que têm os seus filhos ainda pequenos, saiba que até os 7 anos de vida, o seu filho acredita piamente em tudo que você fala. Então, cuidado com o que você fala com o seu filho. Porque você pode fazer ele um homem de sucesso, mas você também pode fazer ele um homem fracassado. Amém?